Registral Imobiliário, discutindo nessa sua edição a contratação dos negócios imobiliários e seus reflexos na segurança jurídica. Eu tenho muito gosto de apresentar a professora doutora Vânia do Carmo Carvalho Tridinelli, que é professora da PUC, da Católica de Minas Gerais, coordenadora acadêmica da Escola Superior de Notários e Registradores da ANOREG de Minas Gerais, também coordenadora de pós-graduação do IEC. Ela estará enfrentando o tema As formas de contratação no direito português e seus reflexos no registro imobiliário. Contratação no direito português e brasileiro e seus reflexos no registro imobiliário. Em virtude do não comparecimento da doutora Mônica, pelas razões que já foram aqui declinadas, nós convidamos também os nossos colegas portugueses para terem assento e depois nós poderíamos fazer aqui um pequeno debate a respeito desse tema que encerra certa dificuldade, mas também suscita muita discussão e seria muito importante abrir um espaço para que houvesse uma interlocução entre os senhores que estão aqui, heroicamente resistindo até essa hora, depois dessa sucessão de excelentes palestras que consumiu a nossa atenção, a nossa energia e concentração, não é? E a gente poderia, então, fazer um bate-bola. Tudo bem, doutora Tânia? Tudo bem, claro. Então, assim faremos, se a senhora não se importar. Doutora Margarida, claro. Então, eu chamaria a doutora Margarida, a doutora Madalena, para que tenham assento aqui, e eu peço licença a todos os senhores para já me retirar e deixar nas mãos dos colegas. Tudo bem? Tudo bem. Tá, muito obrigado. Boa tarde, caros colegas, senhores magistrados que porventura possam estar aqui presentes, professores, notários, registradores e advogados. É com muito prazer que eu aceitei o convite da Escola Paulista de Magistratura e dos organizadores desse encontro que visam trabalhar um tema tão complexo e de forma tão precisa como tem sido feito hoje o dia todo e com vários enfoques. Então, como as minhas colegas aqui de mesa podem ver, à medida que eu ia escutando as palestras tão interessantes e tão ricas durante o dia de hoje, eu fui modificando as minhas falas, porque eu fui alterando e vivenciando coisas que contribuíram para essa modificação. Então, comecei a pensar, vindo para cá agora na parte da tarde, que esse ano de 1988 é o ano em que nós comemoramos os 20 anos da nossa Constituição da República Brasileira. E foi uma Constituição que trouxe enormes modificações para o contexto jurídico, social e econômico do país. E, justamente neste ano de 2008, estamos aqui contribuindo também para a atribuição dos notários registradores com essa discussão bastante complexa da forma de contratação, da maneira, do modo de contratar e seus reflexos. E comecei a pensar que essa Constituição Cidadã de 1988, o que ela veio trazer de mais forte para a população brasileira? Ela veio trazer o cidadão de volta, o indivíduo, os direitos da personalidade, as garantias fundamentais, e dentre essas garantias fundamentais nós temos o direito à propriedade. Como foi dito aqui durante o dia, e eu peço vênia para discordar de alguma das pessoas que fizeram essas colocações, eu não entendo que a propriedade imobiliária tenha diminuído de status por força da Constituição Federal, de maneira alguma. Simplesmente, a Constituição Federal trouxe para a propriedade imobiliária como ela sendo vista um meio para a aquisição da dignidade da pessoa humana, e não um fim, como ditava o Código Civil de 16, que tinha como personagens principais, nós sabíamos, o proprietário, o testador, o pai de família,
E agora não, agora nós temos a propriedade imobiliária tão ou mais importante como meio de aquisição da dignidade da pessoa humana. E com isso nos leva a refletir um pouquinho mais adiante sobre o momento histórico vivido nessas últimas décadas, que começou com o liberalismo, onde a gente tinha o movimento não protecionista, depois o movimento protecionista, que culminou nos códigos de defesa do consumidor do mundo inteiro. E alguns países já estão numa época pós-protecionista, o que eu não posso dizer o mesmo do Brasil. Eu não sei se os meus colegas portugueses podem dizer do Estado português, mas o Estado brasileiro ainda não conseguiu passar para a fase pós-protecionista, que é uma fase onde não necessitamos mais de leis que protejam o indivíduo para que ele possa ter uma dignidade como pessoa. Continuando, então, nessa fase protecionista do direito brasileiro, vimos essa revolução, enxergamos da retirada, ou como dizem os nossos palestrantes, da paulatina diminuição da importância, ou mesmo da feitura de contratos e atos negociais por instrumento público. E começamos, então, a pensar, será que o que está se querendo, nesse momento, no Estado brasileiro, é a retirada do instrumento público e o indivíduo, povo brasileiro, via de regra, hipossuficiente, ficar aí à deriva das contratações, tanto mobiliárias quanto imobiliárias, não importa, mas principalmente a imobiliária, que é o que nós estamos trabalhando aqui? Seria justo o Estado se retirar num momento de proteção ao indivíduo e dizer, resolvam da maneira que melhor lhe aprouverem. Seria justo continuarmos, por exemplo, não vamos imaginar instrumento público ou particular, essa ciranda dos contratos imobiliários do sistema financeiro de habitação, meus colegas. Muito bem, ela é feita por instrumento particular. Quem é que elabora esse instrumento, esse contrato de massa e adesão? É a parte hipersuficiente, que são as instituições bancárias. Estariam os nossos consumidores ou compradores apropriados a assinar um contrato sem saber o menos que taxa de juros, a onerosidade desse contrato futura? Será que teríamos nesse contrato esse consentimento informado que nos disse hoje o nosso eminente desembargador, de uma maneira maravilhosa, que é o momento, sim, do consentimento informado? Quem daria essa informação? Quem? Seriam as instituições bancárias? Não sei. Então, o que aconteceria? Os contratos imobiliários, claro, acabariam num litígio no Poder Judiciário. E seriam o quê? As situações, as frustrações do indivíduo, porque estes são indivíduos que lutam a vida inteira para ter o quê? Um bem. Um bem que permita uma dignidade, uma união familiar, um sentido de proteção familiar. Nós temos quantas leis protetivas? A lei do chamado bem de família, que, na minha opinião, seria mais uma empenhorabilidade do imóvel residencial, a Lei 8.009, de 90. Então, seria o momento de deixarmos o contratante brasileiro hipossuficiente à mercê. Será que fui eu, gente? Porque eu derrubo tudo. À mercê das situações e dos contratantes que não se importam com essas deficiências. Então, fico eu a pensar. Mais um problema que eu gostaria de colocar, desculpem, na cabeça dos senhores. Imaginem que esses hipersuficientes, bancos, contratantes, imobiliárias, construtoras, que estariam celebrando contratos de massa ou adesão para aquisição de bens imobiliários. É certo que eles sabem que a gama enorme de implementos que advém desses contratos de adesão torna as transações para eles muito mais onerosas. Então, é claro que eles já computam nesses contratos os custos de transação.
Numa análise econômica do direito, a gente deve verificar, sim, os custos de transação podem tornar uma transação infrutífera para ambas as partes, não só para o consumidor hipossuficiente. E quem é que banca estes custos enormes de transação? Claro que é a parte aderente. Por quê? Porque ele já vai saber, o indivíduo hipersuficiente, o banco, ele já conta com uma margem imensa de inadimplemento. E ele sabe que isso tudo tem um custo de transação. E é óbvio que somos nós, os consumidores, os indivíduos que buscam essa segurança nessa transação imobiliária é que vão arcar com isto. Eu estou procurando ser breve, mas eu não consigo deixar de colocar para vocês onde colocaríamos a segurança jurídica quando a maioria dos contratos fossem feitos por instrumento particular. Imaginemos, então, uma qualificação que o registrador pudesse fazer, no caso do direito português, quando nos trouxe aqui o professor A Casa Pronta, ou os próprios balcões de advocacia, ou de confederações de indústrias, etc. Nós sabemos que esses indivíduos, qual responsabilidade eles teriam sobre esses contratos que eles próprios elaborariam? Seria aquela responsabilidade civil clássica da nossa legislação. Essa responsabilidade civil clássica, ela é facilmente resolvida com o seguro de responsabilidade civil. Mas isso não basta. A responsabilidade pelo um erro na regularização tributária de um bem, a responsabilidade e o dano causado pela má qualificação ou pela qualificação inadequada, será que isso tudo a gente conseguia ressarcir o indivíduo que recebeu o dano somente com uma indenização? Não está claro, está se tornando claro hoje em dia no direito brasileiro que o dano moral, quando ele é simplesmente resolvido por indenização ou mitigado por uma indenização pecuniária, ele não é resolvido. Nós todos sabemos disso. O dano continua. Há uma diminuição no sofrimento do indivíduo que recebeu esse dano moral. Imaginemos, senhores, a quantidade de riscos de evicção, de problemas que nós teríamos aí, porque qual seria a responsabilidade desses senhores? Elaborei o contrato, sacramentei e foi a registro, como dizem. E a eficácia não se deu. Porque o registrador ele vai continuar com o seu trabalho. Qual? O da legalidade jurídica, da segurança jurídica. E o que pode fazer o registrador diante de um contrato que não é passível de transmissão de domínio, ou seja, não tem eficácia? Simplesmente ele vai dizer, meu senhor, o seu título não se presta à transmissão do domínio. E aí? E a responsabilidade disso aí? Vamos acionar, então, o birô ou o balcão, para fazer a colocação dos meus colegas portugueses, o balcão de advogados, ou o sistema financeiro de habitação, ou os bancos, pelo meu dano, de indivíduo, pessoa. Como? Indenização? Sim, vamos até o judiciário está aí para resolver os nossos problemas. Mas nós todos sabemos das limitações. E não é só limitação de tempo ou de não poder. A nossa obrigação é dirimir ou diminuir ou isentar no máximo que pudermos os litígios possíveis. Será que estaríamos fazendo isto? Com essa substituição, neste momento, da situação do quadro brasileiro de hipossuficiência geral? Não sei. E gostaria de alertar os senhores que, em pensamentos, em reflexões minhas acerca de vários autores, ou de pessoas que eu tenho lidado sobre a atividade notarial, eu acho que também deve haver uma responsabilização por parte do notário e registrador. Como diz o meu caro mestre e professor, Dr. João Teodoro, o notário, durante muitas décadas,
ele se aquietou como um grande copista, como um grande indivíduo que trabalhava através de minutas e que responsabilizava as pessoas por aqueles atos os quais ele deveria ser o único responsável. Estamos agora passando por um momento de transição, como bem disse vários nossos colegas aí, dessa classe notarial e registral e principalmente do direito notarial registral. E justamente nesse turbulento momento de transição, verifica-se esse questionamento do instrumento público e particular. E é o momento em que a classe notária e registradora, mais o Poder Judiciário, que estamos aqui numa casa onde a representatividade do Poder Judiciário nos maiores estados do país deve pensar não somente na retirada do instrumento público como remédio para a desburocratização, o abarateamento, o custo ínfimo para as transações. Não acho que esse seria o momento e nem o remédio. Precisamos, sim, de um remédio. Qual? Que os notários e registradores assumam seus verdadeiros papéis. Principalmente o notário, já é dito a toda altura, a toda voz, quando eu vou lecionar nos cursos de pós-graduação, eu digo, se alguns de vocês, alunos aqui da pós-graduação, entenderem minimamente o que seja o papel do notário como mediador, como conciliador, imparcial, pronto a administrar publicamente os interesses privados da melhor maneira e da maneira mais adequada, sim, vocês já estarão com meio caminho andado para se tornar um bom notário. Ele deve, sim, receber as partes, ajudar, pesquisar qual é o melhor negócio jurídico a ser celebrado, como já foi dito aqui várias e inúmeras vezes. É necessário, sim, um movimento desta classe, mas um movimento no sentido de que, sim, nós podemos, nós somos competentes. A maioria está chegando agora, advinda de concursos públicos, cursos de especialização, mestrado, doutorado, busca de conhecimento. E é a partir daí que se procurará fornecer o melhor trabalho de delegatário do poder público e não substituir o trabalho e entregar e deixar à deriva dos particulares essa tutela e proteção que vem vindo de há muito para a coletividade brasileira. Tivemos hoje uma mostra grande pelo professor Rafael do que tem acontecido em Portugal, nosso país irmão. Gostaria de dizer a vocês que reflitamos se seria essas medidas que tem tomado o governo português, o Estado português, se seriam as mais adequadas para o Estado brasileiro. Aproveitemos, então, esses momentos acadêmicos e de reflexão, de estudo, para que possamos encontrar a nossa solução brasileira, ajudado aqui pelos nossos colegas que vieram com a maior alegria, carinho e com a sua competência, nos ajudar a buscar um caminho que seja o melhor caminho para o notário e registrador brasileiro. Eu acredito que cada um de vocês, cada um de nós, possamos encontrar ou ajudar a contribuir para a busca dessa solução. E é nesses encontros como esses, promovidos pela escola, pelo IRIB, pela Sérgio, por todas as entidades, é que as ideias vão aparecendo. Eu gostaria de agradecer a todos e pedir, Vênia, desculpas pela rapidez com que eu tive que colocar, porque eu gostaria de aproveitar a ideia dos nossos colegas aqui, assim como a reflexão de cada um de vocês. Muito obrigada e vamos agora ouvir o que vocês ou os nossos colegas têm a dizer. Muito obrigada, professora, pela sua intervenção. E eu, então, passo, como combinado, a palavra
Ah, pode. Não, acho que o doutor Rafael acho que gostaria de... Com certeza, começará o doutor Rafael. Não, não é... Eu só ia intervir para dizer que ia passar a palavra para o auditório. Não, eu, por favor, assim... Eu quero só lançar o debate. Eu deixei na minha apresentação, como viram a dada altura, ficaram alguns pontos por tratar. Alguns deles a doutora Margarida brilhantemente tratará amanhã, mas há alguns que eu lanço para o debate, até porque sei que estão muitos registradores na sala, e esta solução do direito português que viram causa-me várias perplexidades, umas mais substanciais, outras mais operacionais, e uma delas é, por exemplo, o registrador em português, como sabem, chama-se conservador. Isso tem uma origem que a doutora Madalena saberá explicar melhor do que eu, mas tanto quanto sei, tem a ver com a circunstância de uma das funções do registrador era conservar os documentos, guardar os livros. E estas novas soluções legais também põem um problema, que é o da conservação dos documentos depois de autenticados. Vocês viram que há uma solução legal que determina o envio eletrónico do documento para uma base de dados que vai ser criada, ainda não sabemos ao certo qual a solução regulamentar que vai ser implementada. A verdade é que vamos ter escritórios de advogados espalhados pelo país inteiro, uns com melhores, outros com piores condições, na circunstância de terem que manter um arquivo de conservação de documentos, porque isso é uma imposição legal e essa era uma das tarefas que era cometida ao conservador. Depois outras questões, o problema do duplo controlo, ou por exemplo, há uma norma nesta nova legislação de natureza registral em Portugal, há uma solução que determina que eu falo no advogado para simplificar, mas sabem que pode ser o advogado, pode ser o solicitador, enfim. O advogado tem que providenciar por duas situações. Por um lado, o pagamento dos impostos, que sejam devidos por força da transmissão, e por outro lado, pelo pagamento prévio dos emolumentos relativos ao pedido de registro. Como sabem, em Portugal não temos um registro constitutivo, tampouco obrigatório, salvo a hipoteca, no sentido de ser constitutivo. Vamos passar a ter um registro obrigatório nestas circunstâncias em que o documento é lavrado por documento particular, o advogado ou o solicitador está obrigado a enviar, a solicitar o registro daquele ato. Bom, e ele tem que providenciar pelo pagamento prévio do emolumento. É isso que diz a nova norma do Código do Registro Predial, o artigo 151. A doutora Madalena também me ajudará nisso. Bom, e a questão é, que funções são estas que são agora cometidas a profissionais liberais que têm exercido a sua profissão numa lógica com parti pris, numa lógica de defesa de uma das partes num conflito, ainda que residualmente tenham uma função mediadora de conflitos, é óbvio, isso existe também na função do advogado, mas são questões que eu coloco e que eu confesso que não tenho resposta para elas. Um advogado vai passar a ter funções públicas de arquivo de documentos em Portugal. Um advogado vai ter que passar a ter a obrigatoriedade de controlar o pagamento dos impostos e vai ter a obrigatoriedade de assegurar o pagamento prévio dos emolumentos relativos ao pedido de registro. E agora acrescento outro ponto. E na circunstância de um particular se recusar a pagar o emolumento do registro, por qualquer razão, porque tem um conceito anti-emolumento registral, isso significa que o advogado pode recusar a titulação do ato. E que implicações constitucionais é que tem isto? Isto é permitido? Alguém pode ser impedido de celebrar um negócio jurídico apenas porque não quer pagar o pedido de registro? Bom, são questões, não sei se a doutora Madalena estava a manifestar-se fisicamente, não sei se quer. Sem voz.
linguagem gestual. Não, eu, em relação às questões que o Dr. Rafael colocou, relativamente ao arquivo de documentos, o que o Decreto-Lei, o 116 de 2008, nos diz é que, efetivamente, compete às entidades autenticadoras, por isso, a partir de 1 de janeiro de 2009, as entidades autenticadoras nas quais se inclui o advogado, compete a estas entidades arquivar os originais dos documentos autenticados. Portanto, sempre que um advogado autentica um documento particular, ele é obrigado, por força da lei, a arquivar esse documento. Mas isso não significa, quanto a mim, a meu ver, que o arquivo do advogado seja um arquivo público, tanto assim que a lei diz também que portanto, diz assim, que os documentos particulares que titulem atos sujeitos a registro predial devem conter os requisitos, etc, etc, e depois diz aqui às tantas que, onde é que fala do arquivo? Só um bocadinho. Portanto, o que a lei diz, no fundo, é que o advogado, depois de autenticar o documento, é obrigado a depositá-lo eletronicamente. E, portanto, esse depósito eletrónico é que, a meu ver, constitui o arquivo público, digamos assim. O arquivo público está online, digamos assim. Portanto, não é o arquivo em suporte de papel que constitui arquivo público, é sim o arquivo eletrónico. E, portanto, em relação a essa questão, acho que não há dúvidas, porque, na verdade, o que é? Agora, obviamente, se houver algum problema com o depósito eletrónico, o advogado é obrigado a ter em arquivo o suporte de papel, não é? E eventualmente a emitir certidão, mas realmente é o depósito eletrónico, é a impressão do documento que se encontra depositado eletronicamente que faz prova. Aliás, diz aqui o artigo 24, era deste artigo que eu andava à procura, diz aqui o artigo 24 que a consulta eletrónica dos documentos depositados eletronicamente substitui para todos os efeitos a apresentação perante qualquer entidade pública ou privada do documento em suporte de papel. Penso que a lei resolve este problema, portanto, a lei esclarece que o arquivo público é o arquivo eletrónico. Quanto à questão a segunda questão, qual é que era, Rafael? Do pagamento emolumentar, pois obviamente isso está ligado à obrigatoriedade do registro, foi agora também introduzida pelo Decreto-Lei 116 de 2008, até aqui o registro em Portugal só indiretamente era obrigatório na medida em que para transmitir era preciso registar a favor do transmitente e por isso nós dizíamos que o registro era indiretamente obrigatório, à luz da lei expressa o registro era facultativo, mas obviamente para cumprirmos o que nós chamávamos o princípio da legitimação dos direitos, portanto, que consiste precisamente na prova de que se encontra efetuado registro a favor do transmitente para que se possa realizar o ato translativo, dizemos, portanto, que o registro era indiretamente obrigatório. Agora não é indiretamente obrigatório, é mesmo obrigatório, é diretamente obrigatório. Portanto, a lei criou um regime de obrigatoriedade, fixou um elenco de entidades, de sujeitos da obrigação de registar, associou a este elenco de entidades ou de sujeitos da obrigação de registar prazos para registar e associou penalizações, sanções. Portanto, se não cumprir dentro daquele prazo, é penalizado. Não é uma coima, não há um processo de contraordenação, mas há uma penalização que consiste precisamente no agravamento emolumentar e não é pouco, é em dobro. Portanto, se não cumprir dentro do prazo, paga em dobro. E quem é que paga o agravamento emolumentar? Precisamente o sujeito da obrigação de registar, que é que a partir de 1 de janeiro de 2009 será também a entidade tituladora, portanto, se for o advogado, pode ser o próprio notário. Atenção, nós aqui temos estado a falar dos advogados, mas os notários continuam a ser entidades tituladoras. Aliás, a escritura pública não vai deixar de existir em Portugal. Se as pessoas quiserem salvaguardar os seus interesses, podem continuar a recorrer ao notário, não é? E, portanto, podem continuar a fazer a escritura pública. Agora, o que a lei não exige é essa forma mais solene, não é? A lei dispensa a escritura pública e fixa como forma legal o documento particular autenticado. Mas se os interessados quiserem recorrer ao notário e aí realizar a escritura pública, obviamente podem fazê-lo, não é? Agora, também podem socorrer-se do notário para realizar este documento particular autenticado. Não é obrigatório ir ao advogado, solicitador, Câmara de Comércio e Indústria ou registrador. Portanto, a pessoa pode dirigir-se ao notário. E há até
um preceito legal que eu acho que é da máxima importância, é que a esta desformalização associou-se uma relevância do papel do notário, não ao nível da formalização, mas ao nível do processo de registro, na medida em que o notário, já hoje, pode representar o interessado no pedido de registro. Portanto, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 116 de 2008, que entrou em vigor em 21 de julho, portanto, a desformalização é só a partir de 1 de janeiro de 2009. Mas o diploma, em parte dos seus preceitos, já entrou em vigor. E, precisamente, um desses preceitos é o que determina a possibilidade de o notário representar os interessados no pedido de registro. Portanto, a lei acaba por equiparar o notário ao advogado ou solicitador na mediação, no pedido de registro, no processo de registro. Portanto, eu acho que isso também, enfim, foi um aspecto, eu acho que esse foi um aspecto positivo desta reforma, na medida em que eu acho que o notário está perfeitamente preparado para assessorar, prestar assessoria ao interessado no registro e promover o pedido de registro em condições de ele ingressar definitivamente nas tábuas, porque é um funcionário, funcionário já não é funcionário, porque a atividade notarial também foi privatizada em Portugal, mas acho que é uma pessoa especializada, um técnico, era essa a palavra que eu queria encontrar, é um técnico especializado e aliás, em relação aos notários que eram públicos e agora passaram a ser privados, a formação era conjunta, portanto nós tínhamos uma formação conjunta para notários e conservadores, portanto normalmente um conservador percebe, compreende, entende da atividade notarial e um notário entende da atividade registral e, portanto, quando se associa a atividade notarial à atividade registral, em princípio o sucesso é garantido, ou era pelo menos. E, portanto, não sei qual era a outra questão. Ah, não, mas não sou eu que respondo a tudo. Aproveitando a sua experiência, doutora Madalena, a questão dos emolumentos. Pelo que eu entendi, sendo um profissional liberal, o advogado pode cobrar quanto lhe ocorrer, não há uma tabela. Para os notários, há tabela? Então, aí não cria-se um problema... Eu não li os pareceres, parece que eles também tocam nesse ponto, né? Mas eu acho que isso, se a ideia é instaurar a concorrência deveria ser instaurada em todos os níveis, e não fazer uma espécie de segregação às avessas, ou seja, o notário não pode praticar um preço livre na fixação dos valores, dos emolumentos, e os advogados poderiam. O segundo é o seguinte, está dito que o doutor Rafael falou que os regulamentos vão detalhar a questão dos arquivos públicos, os repositórios, né, como a gente diz. Esses repositórios, pela expectativa que vocês têm, claro, não foi regulamentado, se imagina que serão repositórios que estarão nas corporações, portanto, no bastonário, ou serão arquivos que estarão dentro do Ministério da Justiça? Serão privados. Porque aí a questão que se coloca é... Sim. No Ministério da Justiça. E só uma última pergunta, que aqui fica... Ao formalizar a contratação privada, esta atividade será considerada uma atividade essencialmente privada ou será uma atividade com tintas de uma atividade pública? Porque, se a questão do notário foi a privatização foi a desestatização e não a conversão da sua atividade para uma atividade que era essencialmente pública, que dimana diretamente do Estado, numa atividade estritamente privada. Então, esta confusão entre o que seja atividade própria da formalização é uma atividade pública ou, afinal, uma atividade privada? Isso não sei como é que está resolvido aí, porque se for uma atividade privada, todas as consequências, inclusive de responsabilidade, serão muito diferentes daquelas relativamente à atividade pública, inclusive a responsabilidade objetiva do Estado pela prática do ato. Não sei como é que vocês trabalham lá nessas questões. E, nesse sentido, também milita a favor do utente que haja uma responsabilidade que possa ser garantida diretamente pelo Estado, porque se trata, afinal e ao cabo, de uma atividade pública, por delegação do Estado. Esta deformalização ou esta privatização do notariado, que eu acho que está... a terminologia não é exatamente adequada para qualificar a situação jurídica dos notários que hoje exercem essa atividade
pública em caráter privado. Talvez não haja um qualificativo consagrado nesse tercio genus aí, mas convenhamos, é uma situação complicada. E uma última consideração. Não fora pelo fato de que os preços cobrados pelos profissionais está liberado, não está, portanto, tabelado, se de alguma coisa valesse a experiência brasileira, eu diria que a contratação privada aqui é muito mais cara do que a contratação notarial. E muito mais complicada do ponto de vista de... A doutora Tridinelli falou em custos transacionais. Eu acho que ela foi muito feliz na abordagem. De fato, hoje o desembargador aqui pôde dizer, e dizer muito bem, da contratação privada, porque ele a percebe pela patologia jurídica. Fossem os instrumentos públicos, talvez ele não estivesse aqui dizendo o que disse sobre os documentos particulares, porque são esses que têm vindo à apreciação. Na minha experiência profissional, de cada 10 contratos privados que entram no cartório, ao menos 8 são devolvidos por imperfeições formais ou, às vezes, materiais. Problemas graves, não é? Porque não há uma especialização. Se se considera a questão do custo transacional, há que se imaginar que também a sociedade paga um tributo altíssimo na manutenção de uma estrutura judiciária que estará sendo colocada a serviço da cura desta patologia que, digamos assim, tende a se irradiar progressivamente, na medida em que não são profissionais especializados a quem o Estado, depois de um concurso público, que imagino que em Portugal seja como no Brasil, muito rigoroso, elege aquele que possa realizar esse trabalho com o menor custo, em todos os sentidos, não é? Então, todos nós estamos muito interessados para saber o que ocorrerá em Portugal com essa experiência, porque, como tudo que representa um risco, também representa oportunidade. Talvez possamos chegar a um meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu não estou aqui a fazer a apologia da reforma. Eu sou uma mera funcionária pública, por enquanto. Eu limito-me a aplicar a lei, não é? Eu tenho a obrigação de a compreender, de a aceitar e de a aplicar e corrigir dentro daquilo que me é permitido, dentro do princípio da legalidade, alguns aspectos que tenham ficado por esclarecer pelo legislador. Na verdade, eu prefiro dizer que não tenho opinião. É o melhor. Agora, realmente, em relação aos custos, os custos do documento particular versus a escritura pública, eu nada lhe sei dizer. Acredito realmente que haja depois alguma intervenção legislativa ao nível do tabelamento, porque assim já aconteceu em relação a outros atos que anteriormente foram desformalizados, em que o legislador teve o cuidado realmente de introduzir aí. O advogado, por exemplo, quando certifica uma fotocópia, não pode cobrar mais honorários do que cobraria o notário. Mas pode cobrar menos, não é? Isso está dito assim. Mas pode cobrar menos, não é? Mas pode cobrar menos, claro. Não pode cobrar mais, portanto, não pode. Mas, portanto, o problema persiste, mas continua. O problema persiste, exato. Quanto ao arquivo, ao tal depósito eletrónico, eu acho que não estamos em condições de dizer como é que vai ser, porque está aqui prevista a publicação de uma portaria do Ministro da Justiça e, portanto, estamos todos a aguardar, ansiosamente, pela tal portaria do Ministro da Justiça, onde se vai regulamentar precisamente o tal depósito eletrónico. O que eu posso dizer é que, em relação, por exemplo, a um reconhecimento de assinatura, que já hoje pode ser feito por um advogado, está previsto um registro informático da realização do ato e esse registro informático é tutelado, digamos assim, pela ordem dos notários, dos advogados, perdão. Assim como aqueles reconhecimentos de assinatura que são feitos pelos solicitadores, o registro informático desses atos é tutelado pela Câmara dos Solicitadores. Portanto, o site, eu de informática também não sei muito, mas o site portanto, gerido, digamos assim, o funcionamento é gerido pela Câmara dos
solicitadores, no caso dos solicitadores, e pela ordem dos advogados, no caso da realização, quando se trata de atos realizados, praticados por advogados. Acredito que em relação a estes documentos particulares autenticados se vá passar qualquer coisa de semelhante ou não. Pode eventualmente o site ser gerido pelo Instituto dos Registros e Notariado, pelo ITIS, que é o Instituto das Tecnologias da Justiça. Portanto, vamos aguardar e ver realmente como é que vai ser. Em relação às patologias, eu realmente eu acho que sim, a experiência que temos é a da escritura pública, a pouca experiência que temos dos documentos particulares diz-nos que, de facto, normalmente há mais problemas quando o documento é particular do que quando é escritura pública. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Não sei se será azul, será negro, não sei qual será a cor, mas de facto não vou dizer que não nos preocupa, porque estamos todos preocupados na medida em que esta questão da desformalização vai pesar na atividade registral e vai pesar sobremaneira, porque na verdade todo o esforço de controle da legalidade se centraliza agora no âmbito registral. Nós não queremos devolver a responsabilidade a ninguém, não queremos, como se diz em Portugal, sacudir a água do capote, queremos exercer a nossa função, queremos aplicar o princípio da legalidade, é para isso que existimos, é para acautelar, é para garantir a segurança jurídica do comércio, a segurança jurídica do comércio imobiliário. E agora, na verdade, é mais confortável quando nos aparece um título bem redigido, em que as cláusulas são acertadas por uma entidade isenta, imparcial. Enfim, e realmente, mas eu acho que a segurança jurídica pode continuar a ser cautelada desde que o registrador exerça bem a sua função, desde que o papel do registro venha a ser reforçado. Vamos ver o que é que o legislador vai fazer. O que eu posso dizer é que em Portugal está a haver um grande investimento ao nível das tecnologias, e isso é uma verdade. Ao nível da informatização, os serviços têm sido dotados de novos equipamentos, de cursos de formação, tem havido uma aposta grande na informatização. Estamos neste momento a carregar as bases de dados do registro predial, as bases de dados do registro comercial estão praticamente carregadas, não julgo que até já estará, pelo menos 90% das bases de dados da informação já está no sistema e, portanto, estes também são instrumentos importantes. Não sei, vamos ver. Neste momento só podemos enunciar as políticas, as opções governativas e legislativas, os seus efeitos positivos e negativos, só estaremos em condições de avaliar quando a lei entrar em vigor no seu pleno e pudermos depois fazer o balanço, não é? É para um próximo encontro. Eu, porque a hora já vai adiantada, abdico da minha questão, até por uma razão simples, é que amanhã a doutora Margarida vai abordar novamente estes temas, onde vai discutir, por exemplo, o problema da legitimidade dos sujeitos, o problema do depósito eletrónico, e portanto eu abdico da minha questão e amanhã teremos oportunidade para discutir. Boa noite, gostaria de agradecer a imensa dedicação e atenção das senhoras em tão relevante tema. Eu sou advogado, trabalho na área imobiliária aqui em São Paulo, e gostaria de saber se essa legislação, que não sei se já foi editada em Portugal ou se está em vias de ser, se ela abrange também a possibilidade do advogado exercer a função notarial de notificar, ou seja, entregar notificação. Como nos Estados Unidos existe a função notarial do advogado, que pode, em Filadélfia, o advogado pode fazer o papel do notário entregando notificação a seus destinatários. Eu queria saber se existe essa mesma previsão. Não existe. Seria o cartório de títulos e documentos que você gostaria de dizer, que é o que faz notificações extrajudiciais? Não, pode haver algumas figuras em que o notário o advogado possa intervir nessa perspectiva de notificação extrajudicial, mas como regra, proceder a essa notificação formal, por exemplo, para conseguir o vencimento de uma dívida, isso pode acontecer por via de carta, de documento, representando a parte. Agora, não como função institucionalizada, que penso que é essa perspectiva que me está, no fundo, a referir e que nós estamos habituados a ver no sistema do Common Law. Essas funções, que penso que são aquelas que me está a indicar, não existem de todo em Portugal enquanto funções do advogado. Ora, o advogado pode conseguir
promover certas notificações com relevância jurídica num determinado caso concreto. Isso é possível, mas não nessa perspectiva institucionalizada que me parece que era a que estava a referir. Isso Constituição não é e mora, por exemplo, de um contrato. Isso é possível, isso é possível. O advogado representando a parte pode conseguir isso, como é óbvio, tem instrumentos legais para o efeito. Mas isso é o jogo normal, isso é o jogo normal. Penso que não era bem essa situação que estava o colega a referir quando me falou das notificações por via do advogado. Aí seria mais o advogado a substituir-se, por exemplo, ao tribunal. Nós temos em Portugal é a figura do solicitador de execução. Exatamente, mas isso é uma... que atua por orientação do tribunal. É sempre uma figura... O que acontece é o seguinte, no Brasil nós temos um sistema da citação real, que é a regra genérica, no processo civil principalmente e no penal mais ainda. O réu ele não pode deixar de ser citado, ou seja, receber a ordem que o juiz determina para que ele tome ciência da demanda e, segundo a melhor doutrina, provoque uma reação no sentido de se defender daquilo que lhe está sendo imputado. E nos sistemas da Common Law, como disseste, o advogado tem esse papel de substituir o oficial de justiça na sua função de fé pública, de dar conhecimento ao réu de uma demanda. Como está dizendo em função notarial, eu estou falando em função notarial sentido amplo, evidentemente não apenas a do tabelião de nós. A função notarial nós sabemos que ela abrange também a função dos registros, que eu não sei se em Portugal existiria essa abrangência toda, mas eu estou falando em sentido amplo, na forma de que nós concebemos, ou seja, de um oficial de delegação do Estado exercer essa função na condição de um longa-manos, para cumprir essa... Isso só existe no processo executivo em Portugal. No fundo, esse fenómeno que está a dizer existe no processo executivo com a figura do solicitador de execução. Não, mas vamos lá ver. Em Portugal, vamos lá ver. Em Portugal, as notificações podem ser feitas por um solicitador de execução, uma figura que foi criada precisamente, como o Dr. Rafael está a dizer, no âmbito da reforma da ação executiva, em que se atribuiu um papel fundamental a uma figura que é o solicitador de execução e que, no fundo, se vai substituir ao tribunal na execução, na promoção, na realização de atos típicos próprios da ação executiva. A par, portanto, desses atos, foi também prevista a intervenção do solicitador de execução na realização de notificações judiciais. Portanto, o solicitador de execução pode, na verdade, fazer notificações judiciais, mas o que aquilo que o Dr. Rafael estava a querer dizer é que a iniciativa... Ele trabalha sempre sob orientação e tutela do tribunal, digamos assim, mas ele pode realizar efetivamente, em vez de ser o funcionário judicial, é esse tal solicitador de execução. E julgo, mas isso é matéria aí do âmbito do Dr. Rafael, que ele é advogado, julgo que os mandatários... Sim, exatamente. Agora, isso é a função do solicitador. Quanto aos advogados, a citação para a demanda é sempre promovida pela Secretaria do Tribunal. Sempre. O que acontece é que depois da réplica, todos os articulados ou requerimentos autónomos têm que ser notificados entre os mandatários das partes, por razões de celeridade portanto, mas a citação é sempre promovida, é um ato que é promovido pela Secretaria do Tribunal. Mas também pode ser feito pelo solicitador de execução. Sim, claro. Boa pergunta. É um solicitador. Solicitador. No Brasil não há solicitadores? Não, o solicitador não é um licenciado, não é bacharel em Direito. Tem um curso técnico, com uma formação jurídica muito forte. Talvez já seja um bacharelato. Já é bacharelato, então, já é. Mas não é em Direito, é em solicitaria. É em solicitadoria. Não é bacharel em Direito, é bacharel em... É um curso de 3, 4 anos. 4 anos, talvez, agora com a reforma do ensino. Talvez 3. Que tem uma formação para jurídica. Portanto, tem uma formação muito próxima da formação elementar básica do curso do bacharel em Direito, mas não é um advogado, não pode praticar atos próprios da advocacia. Tem algumas funções que são funções cumuláveis, ou melhor, são funções em que há sobreposição entre a função do solicitador e a função do advogado, como a procuradoria, o reconhecimento de autenticação de documentos, enfim, há uma sobreposição, mas há atos próprios do advogado que é impossível o solicitador... E também pode litigar, mas pode litigar em até determinados limites. É assim, é um projeto de advogado. É um para-advogado. Um para-advogado.
Nós temos mais o dia todo amanhã para discutir essas questões. A doutora Madalena e a doutora Margarida farão exposições que tocarão também nesses temas. Então, eu vou encerrar, que acho que estamos todos muito cansados hoje, e retomamos amanhã às 9 horas, de novo? Sim, às 9 horas. Tá bom? Boa noite para todos, até amanhã. Obrigado.